bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Alice e hoje a gente vai falar sobre a autora de Anne de Green Gables, que é Lucy Maud. Eu vou falar, gente, sobre um pouco sobre a biografia dela, citar algumas obras e a morte dela. Lucy nasceu em 30 de novembro de 1874 na ilha de Príncipe Eduardo, assim como nos livros da Anne, né? Ela nasceu lá, só que ela perdeu a mãe dela quando ela tinha apenas 21 meses de vida e acabou ficando com o pai, que sofreu muito com a situação da perda da esposa, que ela faleceu, e passou a custódia da filha para os avós maternos. Então, Luz, com apenas 7 anos, passou a morar com os avós. Lá, apesar de ter várias crianças ao redor, lá de onde eles moravam, a Lucy foi criada muito separada, muito solitária. Isso foi uma fase importante para ela criar, aprender a ter mais criatividade. Ela inventava personagens imaginários. Por ser tão solitária, viver assim tão solitária, ela começou a desenvolver essa criatividade e essa imaginação. Depois dela ter realizado seu primeiro trabalho, ela resolveu voltar para a ilha de Príncipe Eduardo, já que o relacionamento dela com o pai dela e a madrasta dela não estava muito bom. Foi um grande alívio para ela retornar para a ilha que ela tanto amava. Quando ela retornou para lá, ela se graduou em uma escola em Cavendish e depois entrou para o Prince of Wales College e fez um programa de 2 anos em um. Ela ganhou também certificado de professora e em 1895 e 1896 ela estudou literatura. E depois de deixar a casa dela, ela começou a trabalhar na carreira de professora. Apesar dela não apreciar tanto a carreira docente, né? Ela tinha muito tempo para escrever o que ela queria, né? Escrever as histórias. Durante os anos de 1997 e 1907, ela escreveu mais de 100 histórias e ficou reconhecida por várias, como Anne de Green Gables, também Emily de Lua Nova e outros, que ela fez conto, fez poesias e várias outras histórias, sendo que Anne de Green Gables tem várias continuações de livros. Emily também tem, acho que mais uns 3 livros e fora outras histórias que ela fez também, que começou a fazer sucesso, mas Anne sempre foi o carro-chefe pra ela, fez muito sucesso assim que ela publicou. Lucy, em 898, foi viver com a avó dela, já viúva. Mas antes dela ir morar com a avó dela, teve alguns casos amorosos, foi pedido em casamento, ela rejeitou, começou a ter um noivado, mas desmanchou. Foi depois viver com a avó. Depois de um tempo, em 1911, ela começou um relacionamento com Ewan MacDonald, que passou a ser o esposo dela. Ela se casou com ele. Ela morreu em 1942 em Toronto. Dizem que foi de trombose, mas sua neta Kate MacDonald apareceu em 2008 revelando que Lucy teve depressão, possivelmente por cuidar vários anos do marido que tinha doenças mentais, ou por falta da mãe, ou por causa da relação do pai com a madrasta, entre vários outros motivos que pode ter gerado depressão. Dizem que ela pode ter cometido suicídio, pode ter tirado sua própria vida por meio da overdose. E encontraram uma nota na cabeceira dela que falava assim: perdi a cabeça por feitiços e não ouso pensar o que eu possa fazer sob o efeito deles. Que Deus me perdoe e espero que todos os outros me perdoem, mesmo que eles não consigam entender. Minha posição é muito horrível de suportar e ninguém percebe. Que fim de uma vida em que tentei sempre fazer o meu melhor.
uma explicação alternativa sobre o suicídio dela foi realizado numa biografia de 2008 de Mary Helen Rubio, que sugere que Lucy pode ter se matado, pode ter cometido suicídio, mas não podemos saber ao certo porque essa nota que encontraram podia ser de algum tipo de livro, alguma espécie que ela ia publicar, algum jornal, alguma coisa que não fosse sobre isso. Então não fica claro se ela realmente cometeu suicídio, mas pode ser. E seu funeral foi realizado em Green Gables. Para quem não sabe, Green Gables existe. E ela foi enterrada no cemitério de Cavendish. E em sua vida, Lucy Maud realizou alguns dos sonhos, né? Desculpa o barulho, pessoal. Realizou alguns dos seus sonhos, publicando vários livros. E também poemas, contos, histórias curtas. E seu marido, Elwin, no ano seguinte morreu em 18 de dezembro de 1943. E assim a história dela foi da biografia, tem alguns livros que ela fez, alguns títulos, e também sobre a morte dela. Gente, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, curtam, dão like, comentem no que eu posso melhorar. Obrigada pela atenção, tchau.